Então, se alguém sofre uma fratura, o processo é tipo muito direto, né? Aham, com certeza. O raio-x mostra lá aquela linha branca irregular no osso, aí o médico aponta para a chapa e diz, olha, aí tá o problema. É algo bem binário, tá quebrado ou não tá. Exato. Não tem muito debate, né? É físico. Pois é. Mas hoje, no nosso papo, a gente vai olhar para um conjunto de materiais de estudo que tentam diagnosticar, não o corpo humano, mas a condição íntima da mente, aquilo que eles chamam de espírito. E aí que a coisa complica. Nossa, e como? De repente, os resultados dessa, digamos, chapa de raio-x se tornam incrivelmente complexos e paradoxais. É um território onde as coisas raramente são preto no branco, né? E o que torna as nossas fontes de hoje tão interessantes é que elas apresentam um diagnóstico que desafia a nossa intuição mais básica sobre o que significa estar em perigo. Exatamente, eu fiquei super intrigada. Bom, para quem está acompanhando a gente, nós reunimos as transcrições e textos da lição de estudos do dia 31 de março de 2026. Isso. E analisamos também os comentários de canais educativos tipo o Jovem 7, o Predo do Batista, o Sá Feliz Português, além do texto base da lição, claro. Aham. E o foco de todos eles é um conceito bem antigo, o tal do amor eterno. Só que colocado em oposição direta à nossa apatia. E olha, o argumento central deles é meio chocante. Bastante. Eles dizem que estar num estado morno, ou seja, de apatia, é muito mais perigoso e letal do que estar numa rebelião aberta. Certo. Então vamos desempacotar isso. Mas antes, só para deixar claro para quem nos ouve, nosso papel aqui não é defender uma religião específica ou endossar essa visão de mundo, tá? De jeito nenhum. Nosso objetivo com essa análise é simplesmente abrir o capô dessa narrativa teológica e examinar as engrenagens dela. É uma análise imparcial. Exato. A gente vai testar a lógica interna desses textos, entender por que, embora eles usem uma linguagem bíblica milenar, eles entregam uma análise de comportamento que é surpreendentemente moderna. É muito moderna. E para entender a solução que esses textos propõem, a gente precisa primeiro entender a doença que eles estão diagnosticando. Faz sentido. E eles não começam o material falando de amor, né? Eles abrem com um diagnóstico super severo que eles chamam de condição de Laodiceia. O que exatamente é essa condição, mecanicamente falando? Então, historicamente, Laodiceia era uma cidade que é descrita lá no livro do Apocalipse, mas os autores que a gente analisou usam esse nome como uma metáfora clínica para um estado de espírito bem específico. Tá. E como é que é a pessoa nesse estado? O texto descreve um indivíduo que não é nem frio, nem quente. Ele é morno. É um estado de pura inércia, sabe? Ah, tipo alguém que tá ali só existindo. Isso. A pessoa funciona na superfície. Talvez até cumpra certos ritos sociais ou morais, mas no núcleo do relacionamento dela com o divino tem um vazio de movimento. É a apatia na sua forma mais destilada. Nossa, lendo essa descrição, a primeira coisa que me veio à mente foi aquele conceito da psicologia comportamental, sabe? O viés de status quo. Ah, perfeito. Tem tudo a ver. Né? É aquele lugar onde não existe uma crise absoluta, tipo, a pessoa não tá no fundo do poço, desesperada por ajuda, mas também não tá crescendo, não tá fervendo de entusiasmo. Ela fica ali, no morno, no aceitável. Exatamente. E o perigo desse viés de status quo é que ele cria uma ilusão terrível de segurança. Quer dizer, ninguém vai a um pronto-socorro se acha que tá só com uma leve indisposição, né? Com certeza não. E é aí que mora o perigo apontado pelo texto. Mas aqui eu preciso fazer a advogada do diabo rapidinho. Por que, dentro da lógica desses materiais, essa apatia seria pior do que a rejeição total? Como assim? É que, se a pessoa é fria, ela está ativamente contra o divino, certo? Isso não deveria ser a pior ofensa possível para eles? É uma ótima pergunta. E o que é fascinante aqui é que essa é a grande virada de chave do material. Se a gente aceitar a premissa dos autores, o problema não é a ofensa em si. Não. Então, o que é? É a viabilidade da cura. Pensa na mecânica do auto-engano. Se uma pessoa está fria, tipo em rebelião aberta, ela tem consciência da separação. Ah, ela sabe que existe um abismo ali. Exato. A rebelião é, ironicamente, uma posição muito honesta
Ela reconhece que está distante. Entendi. É como se a pessoa soubesse que tá na chuva e que vai se molhar. Perfeito, é bem isso. Agora, se a pessoa está morna, a autossuficiência cria um ponto cego que é impenetrável. A fonte do canal Predo do Batista aponta exatamente para isso. O que ele diz? Ele diz que a batalha mais árdua para o ser humano é o autodiagnóstico. Admitir que precisa de ajuda quando a vida financeira, social ou moral parece estar sob controle, e isso fere o nosso orgulho profundamente. Nossa, faz todo sentido. O estado morno acaba mascarando a doença. Exato. A pessoa acha que é rica, que não precisa de nada, mas na ótica do texto ela está numa letargia tão grande que impede ela de buscar a própria salvação. É tipo ter uma infecção assintomática. O corpo tá falhando, mas os alarmes não tocam. Exatamente. Essa a ideia. E o material do canal Sá Feliz Português traz um contraponto bem interessante sobre como o divino reage a essa infecção, né? Sim, eles trazem um texto de Hebreus. Isso, Hebreus 4,15. Eles usam para argumentar que a figura de Jesus não olha para essa apatia com, sei lá, o distanciamento clínico de um cientista observando bactérias no microscópio. O texto diz que ele compreende essa indiferença. E é aí que muita gente trava, né? Pois é, peraí, como assim ele compreende? A premissa básica da teologia não é que ele seria isento de falhas? Essa é a visão tradicional. Então, como ele se identifica com a apatia se, teoricamente, ele nunca foi apático? Eu fiquei super confusa nessa parte. Olha, o texto base é muito sutil nessa explicação. A argumentação deles é que a compreensão não vem de ter sucumbido à apatia, mas sim de ter estado nas trincheiras contra ela. Ah, de ter lutado contra isso. Isso. O autor propõe que Jesus experimentou a mesma gravidade puxando ele para baixo. As mesmas tendências da humanidade que tentam anestesiar a consciência. Entendi. Ele sentiu o peso do tal do viés de status quo operando na natureza humana ao redor dele, né? Exato, e na própria vivência terrena, resistindo a isso. Então, para esses autores, o divino não sente nojo dessa letargia. Ele sente uma empatia profunda pela dificuldade que a gente tem de quebrar o próprio auto-engano. Nossa, muito interessante. O que nos leva ao próximo grande nó lógico dessa história. Porque se a condição natural humana é essa inércia confortável, e se as pessoas estão cegas para a própria doença, como é que o ciclo se quebra? Porque uma pessoa morna, por definição, não vai acordar um dia super motivada e dar o primeiro passo para uma mudança radical. Não vai mesmo. E os materiais são unânimes nisso. O movimento tem que partir de fora para dentro. A iniciativa nunca é do humano. Nunca. É aqui que entra o verso de Jeremias 31, versículos 3 e 4, que é basicamente a viga de sustentação dessa lição. A frase diz: "Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí." Atrair no passado, né? Uma ação já feita. Exato. E o canal Jovem 7 faz uma análise bem técnica desse ponto. Eles ressaltam que, nessa visão, o amor divino não é um sentimento passivo. Não é tipo alguém sentado numa nuvem mandando energias positivas. Definitivamente não. É uma ação prática, direta e, o mais importante de tudo, unilateral. Unilateral, olha, eu acho que essa é a palavra que quebra o nosso cérebro. Com certeza. Foge do nosso padrão. Porque a gente opera numa sociedade estritamente transacional. É o famoso toma lá da cá. Eu trabalho, eu recebo. Eu sou educada, a pessoa é educada comigo. Dizer que a ação é unilateral significa que não exige uma contrapartida inicial. Nenhum comportamento prévio para começar a atuar. Isso é muito contraintuitivo pra gente. A lógica humana diz: mude de comportamento, fique limpo e então você vai ser aceito. Mas a lógica das fontes inverte essa equação toda. Eles dizem que a pessoa é aceita primeiro. Isso. Você é aceito e procurado primeiro. E é justamente isso que causa a mudança. Os educadores dão aquele exemplo clássico do Jardim do Éden. Ah, logo depois da queda. Isso. Após a transgressão, não é a humanidade que vai atrás da divindade pedindo desculpas. É Deus quem caminha pelo jardim procurando o ser humano que, aliás, estava escondido. Nossa, é verdade. E o material também cita o livro do Apocalipse, né? Onde a figura divina diz: "Eis que estou à porta e bato." A hierarquia está toda invertida aí. Totalmente. É como se o dono do palácio fosse até a casa do indivíduo comum e pedisse permissão para entrar.
não o contrário. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque uma das fontes usa a parábola do filho pródigo para ilustrar essa quebra do sistema transacional. Essa parte brilhante. Na história, o filho que gastou tudo decide voltar para casa. E o que ele faz? Ele ensaia um discurso no caminho, um roteiro quase jurídico. Ele tenta negociar. Ele pensa tipo, vou dizer que não sou mais digno de ser filho, vou pedir para trabalhar como um dos empregados. Ele está tentando comprar o retorno dele. Criar um contrato, né? Exato. Mas a fonte destaca um detalhe crucial aí. Quando o pai vê o filho de longe, ele não espera o filho chegar e rastejar. O pai corre. E na cultura da época, um patriarca correr era algo super vergonhoso. Era uma quebra de protocolo absurda. Total. E mais do que isso, o pai interrompe o discurso do filho. O garoto não consegue nem terminar de oferecer os serviços dele como escravo. O pai simplesmente ignora a negociação, faz uma festa e coloca um anel no dedo dele. Essa é a imagem perfeita da precedência da graça, como eles chamam. Na visão dessas fontes, o arrependimento não é a causa do amor divino. O amor já estava lá, correndo na estrada. Exatamente. O arrependimento é só uma reação a esse choque de realidade. O canal Jovem 7 enfatiza isso de forma muito lúcida. A pessoa só pode entregar algo depois que já foi coberta por essa aceitação inicial. Faz sentido dentro dessa lógica. E eles citam muito a autora Ellen White. Ela descreve esse afeto como um amor que é infinito, mas acima de tudo incompreensível. E é incompreensível justamente porque ofende o nosso senso de justiça baseado no mérito, entende? Entendo. Mas aí, eu tenho que perguntar. Se esse amor unilateral é dado de graça, sem condições prévias, o que impede as pessoas de simplesmente tirarem vantagem disso? A famosa objeção do passe livre. Se a obediência não é uma moeda de troca para comprar passagem para o paraíso, por que alguém obedeceria a qualquer regra desse sistema? Essa é a crítica mais comum a essa teologia. Mas a resposta dos autores foca na mudança da fonte de motivação. Como assim? É que, se a pessoa acha que precisa obedecer para ser salva, a motivação base dela é o medo. Medo de ser rejeitada, medo da punição. Uma motivação meio tóxica, né? Exato. Mas se o amor e a salvação já foram dados lá no primeiro momento, a obediência muda de natureza. Ela deixa de ser um pedágio e passa a ser uma resposta natural, orgânica, de alguém que se sente seguro. Entendi. A pessoa não age corretamente para tentar ganhar o amor. Não, ela age porque já possui esse amor e quer preservar a conexão. A estrutura psicológica muda do terror para a lealdade e gratidão. Olha, isso nos empurra para a pergunta de $1 milhão. Uma questão lógica que é impossível de ignorar para quem está ouvindo a gente. Manda. Se existe uma força colossal, um amor tão prático, focado, que vai atrás da pessoa, que corre pela estrada antes mesmo do pedido de desculpas, por que o mundo é do jeito que é? O problema do mal e da rejeição. Sim. Porque, segundo os próprios textos bíblicos, nem todos são transformados por essa força. Se o motor desse amor é tão forte, a falha está no divino ou está na resistência humana? Essa encruzilhada. É aqui onde as fontes tentam equilibrar o conceito de amor eterno com a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. É o que a gente poderia chamar de a física da graça. A física da graça. Gostei. E como funciona essa física? O canal Jovem 7 usa uma palavra muito específica que é atração. Eles comparam a bondade divina a um ímã gigantesco e contínuo. Não é um empurrão que te força, é uma força de atração. Nossa, eu adoro essa ideia do ímã. Pensando nela, me vem uma analogia. Sabe aquelas esteiras rolantes, planas, de aeroporto grande? Sei, aquelas que ajudam a gente a andar mais rápido. Isso. Imagina que essa esteira inteira está se movendo de forma constante e silenciosa em direção a uma luz, a um lugar seguro. Ok, estou imaginando. Como a esteira já está em movimento contínuo, o esforço natural, se você só ficar parado nela, é ir em direção a essa luz. A própria esteira te leva. Exato. Então, para que alguém vá para a escuridão lá atrás, essa pessoa precisa ativamente virar de costas e começar a correr na direção oposta. Nossa, e correr contra a esteira cansa muito. Muito.
Ela tem que gastar energia, lutar contra o motor, correr contra a esteira de forma deliberada. Ou seja, requer muito esforço se perder. Olha, sua metáfora captura exatamente o centro da tese deles. Segundo os textos analisados, o divino cria circunstâncias ininterruptas para atrair o ser humano. É a esteira funcionando. Isso. E se conectarmos isso a um panorama mais amplo, eles citam o capítulo 1 de Romanos. Lá argumenta que a própria revelação através da criação, a natureza em si, é uma prova silenciosa, um puxão gravitacional. Entendi. A atração é contínua e visível. Exato. Então, devido a essa força constante, para se afastar é necessária uma força humana deliberada, não um simples tropeço. Mas as fontes levam isso a um extremo que, bom, muita gente consideraria até escandaloso. Eles afirmam categoricamente que esse amor não faz distinção nenhuma. Nenhuma mesmo. Eles argumentam que a divindade ama, inclusive, a figura de Satanás. Como que isso funciona na lógica deles? É um ponto teológico fascinante. O argumento é que o amor divino é uma constante imutável. Ele não altera a própria natureza dependendo do objeto que está sendo amado. É um amor absoluto. Isso. O texto deixa claro que o divino, obviamente, não concorda, não valida e sofre com a destruição causada pela rejeição, mas o amor essencial permanece. Tá, mas então por que não salva todo mundo à força? Porque existe um limite intransponível, o respeito à decisão. Ama-se o suficiente para respeitar a rejeição. Se forçasse uma reconciliação, estaria violando o livre-arbítrio. Seria uma ditadura, né? Exato. E as fontes sustentam que um amor que não permite que o outro vá embora simplesmente não é amor, é sequestro. Uau, é forte isso. E isso clareia muito aquele conceito aterrorizante que as pessoas chamam de pecado imperdoável. Nossa, sim. Tem muita desinformação sobre isso. Muita. Tem gente que vive em pânico crônico, achando que, num dia de estresse, falou um palavrão ou teve um pensamento sombrio e, do nada, cruzou uma linha invisível e Deus diz, pronto, esgotou a cota, daqui não passa. E não é nada disso, segundo os textos. Não, a mecânica que a gente está dissecando mostra que não é um erro acidental. De forma alguma. O que a teologia chama de pecado contra o Espírito Santo é explicado aqui puramente como um processo metódico e deliberado de resistência. É a pessoa correndo contra a esteira. Voltando à sua analogia, exatamente. Não é tropeçar na esteira uma vez, é decidir correr na direção oposta com tanta força e por tanto tempo que a pessoa fica cega para o fato de que a esteira existe. A pessoa se dessensibiliza. Isso. A função da influência divina nos textos é operar como esse imã, convencendo a pessoa do erro e mostrando o caminho de volta. E se a pessoa resiste o tempo todo? Se ela repetidamente desliga esse radar, chega um momento em que ela não consegue mais ouvir o chamado. Não é que não tem perdão, é que a pessoa atrofiou a própria capacidade de pedir ou aceitar esse perdão. E como uma das fontes diz de forma bem crua, para perdoar esse pecado específico, Deus teria que forçar a mente humana. E ele não faz isso. Jamais. A porta do coração, na analogia deles, só tem fechadura do lado de dentro. Perfeito. É uma arquitetura de relacionamento que emprega, atração máxima, mas recua na hora para evitar qualquer coerção. É o equilíbrio perfeito entre soberania e liberdade, né? E o canal Sai Feliz Português menciona qual é o objetivo final de todo esse esforço épico do imã. E qual é? Porque não deve ser só tirar do perigo e pronto. Não é. A ideia não é só salvar e deixar o ser humano sentado no canto da sala do céu como um devedor constrangido. Eles citam Apocalipse 3:21. O que diz lá? Diz que o objetivo final é tornar o ser humano um vencedor, dando a ele o direito de sentar-se no trono, da mesma forma que Jesus venceu e sentou no trono. Uau! É uma elevação de status absoluta. Transformar o resgatado em realeza. Exato. O imã quer te levar para o trono. E se conectarmos isso a um panorama mais amplo, isso nos prova que essa visão teológica não demanda uma fé cega. Sim. Seria o contrário. Exato. A fé proposta não é um salto no escuro, é construída sobre evidências palpáveis e passos práticos que já foram dados em direção à humanidade. O antagonista, Satanás, é quem opera na sombra, na desinformação, para manter a pessoa morna. Mantendo a pessoa na condição de Laodiceia. Mas olha, após a gente mapear todo esse diagnóstico da apatia, a ação magnética unilateral, a resistência do livre-arbítrio, para onde tudo isso converge? Boa pergunta.
O que os autores desses materiais querem que o público faça com essa montanha de teoria? Essa é provavelmente a parte mais importante da nossa análise de hoje. Porque esse material não é puramente acadêmico. Não é para tirar um 10 na prova de teologia. Longe disso. Os autores desenham toda essa argumentação lógica para desaguar num convite transformador direto para quem lê ou assiste os conteúdos deles. Eles unificam a mensagem no final. Sim, todas as fontes convergem para um apelo textual muito específico. Eles querem que a teoria rompa o ciclo de inércia da pessoa. E eu acho super válido a gente ler esse apelo aqui. Novamente, não como uma mensagem religiosa que nós, como apresentadores, estamos impondo a quem está ouvindo, mas como uma peça fundamental da nossa análise, sabe? Com certeza. É essencial para entender a intenção do material. Exato, para entender como esses autores convertem toda a teoria que a gente dissecou numa ferramenta prática de mudança. O texto da lição faz a seguinte declaração ao leitor, e eu vou ler a primeira parte aqui. Fica à vontade. O texto diz: Querido amigo, hoje Deus estende sua mão para você com amor eterno, desejando ardentemente estar ao seu lado. Olha só, perceba a mudança de tom aqui. Sai aquela teoria cósmica e entra a intimidade. Sim, fica super pessoal. E a mão estendida é exatamente aquele primeiro movimento unilateral que a gente discutiu. Ele não pede que o leitor se limpe primeiro. Perfeito. E aí o texto continua. Ele conhece suas lutas e fraquezas e, mesmo assim, promete ajudá-lo a vencer a indiferença espiritual. Jesus venceu o pecado e oferece esse mesmo poder a você para que possa se assentar com ele em seu trono. Aí vemos mais uma vez o contraste cirúrgico contra a Laodiceia. A promessa não é ignorar a apatia, mas fornecer o poder contra ela. Culminando naquela elevação para o trono que você explicou. Exatamente. A solução para a letargia já vem com o poder para vencer. E a parte final conclui a arquitetura de todo o argumento, preste atenção. Independentemente de como esteja seu relacionamento com Deus agora, ele deseja reconstruí-lo e caminhar ao seu lado. Abra seu coração para esse amor transformador, entregue suas preocupações a ele em oração e sinta a diferença que um relacionamento profundo com Deus pode fazer na sua vida. Aceite esse convite de fé e permita que Deus edifique sua vida espiritual hoje mesmo. É uma síntese incrível de tudo que as fontes abordam. É cirúrgico. Eles pegam todo aquele conceito abstrato da esteira rolante e transformam num verbo muito prático: aceite o convite, permita, abra. É o momento em que a análise teológica exige uma decisão da audiência original, entende? O conhecimento, na visão deles, só atinge o propósito de verdade quando quebra aquela inércia inicial. O que, olha, nos deixa com um cenário mental fascinante para digerir. Um ótimo encerramento para o nosso papo. Com certeza, dá muito o que pensar. Porque, se a gente assumir as premissas dessa teologia como um experimento mental, se existe de fato um imã colossal de amor incondicional operando o tempo todo nos bastidores da realidade, puxando a humanidade para a luz e para a cura. A esteira rolante do bem. Isso. Que tipo de esforços absurdos e deliberados as pessoas podem estar fazendo no dia a dia delas, sem nem perceber, correndo exaustivamente contra o movimento natural dessa esteira? É uma ótima reflexão. Resistir dá muito mais trabalho do que se entregar. Pois é. Tudo isso apenas para manter aquela ilusão de controle e a tal da apatia de Laodiceia. Bom, fica essa provocação para quem nos ouve levar para o resto do dia. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo mergulho nas fontes. Um abraço, pessoal. Até a próxima análise.